Jesus, Senhor Jesus, Filho do Deus Altíssimo, Senhor da Igreja, brilhante estrela da manhã, que tens a chave da morte e do inferno nas tuas mãos, que fecha e ninguém abre, e quando o Senhor abre, ninguém fecha, que tens todo o poder no céu e na terra e debaixo da terra, Príncipe da paz, Pai da eternidade, Deus forte. Que bênção, Senhor, poder te chamar apenas de Jesus. Tal intimidade que o Senhor nos dá, tanto amor, Jesus. Peço perdão a Ti, Senhor, porque muitas vezes nós não damos o respeito que o Senhor merece. Santo, santo e santo. Obrigado, Jesus. O Senhor é o Senhor da igreja e o Senhor disse que foi o Senhor que nos escolheu, não fomos nós que te escolhemos. Por isso eu te louvo, Jesus, porque eu sei que cada vida que está aqui hoje, nessa noite, cada vida que está aqui agora assistindo essa palavra, foi porque o Senhor permitiu, foi porque o Senhor trouxe, porque o Senhor é o Senhor da igreja. Eu quero dizer, Senhor, seja feita a Tua vontade aqui, Senhor, como é feita no céu. Agora eu peço a Ti, ó Espírito Santo, a Tua ajuda. Eu peço, Espírito Santo, que o Senhor revele essa palavra poderosa, que ela seja transformadora e desafiadora para cada um de nós, Senhor. Porque o Senhor declarou que a Tua palavra nunca volta vazia. Então que ela faça uma diferença, uma morada, uma transformação em cada um de nós. Eu peço, Senhor, eu peço a Ti, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Aleluia. Shalom, shalom, meu irmão, Deus te abençoe. Amém. Antes de você sentar, eu quero convidar você a abençoar quem está aí do seu lado com a shalom, a paz do Senhor. Jesus vai falar conosco hoje. Jesus sempre fala conosco, amém? Shalom, shalom, Deus abençoe você que está aí pela transmissão. Convido você a se sentar. Eu quero falar com você essa noite sobre o poder incrível. Não sobre um poder incrível, mas sobre o poder incrível. A palavra de Deus diz assim: Jesus é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Vou repetir. Jesus é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Ele pode fazer tudo segundo o poder que em nós opera. Opera em você, opera em mim. Mas que poder é esse? O poder é dele, é de Deus. Deus é o Todo-Poderoso. É impressionante, né, que Deus, quando Ele se apresenta a Abraão, Abraão não conhecia Deus, como eu não conhecia, você talvez também não. E Deus se apresenta, Ele fala: Abraão, eu sou El Shaddai, eu sou o Todo-Poderoso. Como é que nós podemos acessar esse poder que opera em nós? Jesus nos ensina. Jesus, Ele veio para nos ensinar todas as coisas. É por isso que a Bíblia fala que Jesus, Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Ele é o nosso exemplo em todas as coisas. E sabe como é que nós podemos acessar esse poder incrível? Quando Jesus foi chamado, porque o seu grande amigo Lázaro havia falecido, e Jesus chega até o túmulo de Lázaro, e Marta, a irmã de Lázaro, fala: Senhor, Jesus falou: retirem a pedra. Marta adverte Jesus, fala: Senhor, já é de 4 dias, já cheira mal.
E Jesus falou: não te disse que se você crer, você verá a glória de Deus? Retirem a pedra. E aí o que Jesus fez? Jesus levantou os olhos aos céus e falou: Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve, mas eu faço assim para que eles vejam. Lázaro, vem para fora. E Lázaro voltou à vida. Jesus deu o exemplo. O que Jesus fez para acessar o poder? Lembre-se, Jesus veio como homem, como eu e você. Jesus dormiu, Jesus comeu, teve fome, sede, teve dor. Ele veio como homem, mas ele fala: Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve. E aí ele dá ordem para Lázaro voltar à vida. O que Jesus fez? Chama-se oração. Ele falou com Deus. Se eu falo com você, isso é uma conversa. Se eu falo com Deus, é uma conversa, mas na Bíblia é chamada de oração. Sabe qual é o poder incrível? É a oração. É a oração. E pode ser acessado por você. Por isso que ele fala que ele é poderoso para fazer infinitamente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Como é que ele opera em nós? Quando você crê e fala com o Todo-Poderoso, você acessa ele. Você acessa a fonte de todo o poder. Você já tinha pensado nisso? Um grande homem de Deus, Lutero, Martinho Lutero, que foi um dos grandes reformadores da igreja, ele falou: se eu soubesse tudo que eu passaria na minha vida, eu teria orado mais. Amém? Quanto você tem orado? Então, olha, eu chamei de o poder incrível a oração, porque eu creio que esse nome fica bem mesmo, porque incrível tem dois sentidos a palavra incrível, não é? Incrível pode ser que não se pode crer, inacreditável. Para as pessoas que não entendem a oração, que não creem, ela é incrível, é inacreditável, não se pode crer, parece loucura. Aliás, Deus mesmo fala que as coisas espirituais se discernem espiritualmente e as coisas materiais se discernem materialmente. Por isso que as coisas espirituais parecem loucura para o homem natural. Para eles, a oração é incrível no sentido de que não dá para crer nisso. Mas a palavra incrível também tem outro sentido, de maravilhoso, de extraordinário. Essa obra é incrível, não é? É extraordinária, é maravilhosa. E para nós, os que cremos, a oração é incrível, é extraordinária, é maravilhosa. Amém? Você está comigo? Esse é o detalhe que o Espírito Santo faz. Então, Jesus nos diz para nós: se você ousar crer, tudo é possível àquele que crê. E aquele que crê, ora. Porque a palavra diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que dele se aproxima, e como é que a gente se aproxima dele? Pela oração. Então, Hebreus fala: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que dele se aproxima creia que ele existe e que ele é recompensador daqueles que o buscam. Então, ouse crer, atreva-se a crer. Jesus falou: tudo é possível para aquele que crê, porque para Deus nada é impossível, e se eu creio nele e eu acesso ele, então tudo é possível. Se eu fosse contar aqui uma lista dos maiores milagres que eu já recebi, até chegar nessa idade, que eu já tenho uma idade avançada, quantos milagres Deus já fez? Deus é real. E como é que cada um desses milagres aconteceu? Pela oração. Irmãos, Deus fala o tempo todo na Bíblia sobre oração, sobre o dever de orar, sobre o poder da oração, e a gente ora tão pouco.
Fala a verdade. Quanto tempo durante o seu dia você dedica para orar? Não é? Então eu peço a Deus, espero que em nome de Jesus, a minha vida e a sua vida sejam transformadas a partir de hoje, quando a gente entender o poder da oração. Amém? Glória a Deus. Aonde chega a nossa oração? A Bíblia fala que Deus é o Deus invisível, mas real. Por isso que a gente não vê e a gente fala, mas o que adianta orar? Não estou vendo. Mas sabe que Deus mostra claramente aonde chega a sua oração? Abra a palavra de Deus em Apocalipse 8. Qual é o alcance da oração? Onde chega a sua oração? Apocalipse 8, no verso 3 e 4. O apóstolo João, ele teve uma visão. Ele viu o céu, ele viu o reino dos céus, e Jesus falou, escreve João, escreve tudo que você está vendo, e ele escreveu, e chegou até os nossos dias, e nessa visão, veja só o que João viu, Apocalipse 8, 3, e veio outro anjo, e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que está diante do trono. Sabe quem está nesse trono? Deus. João viu o trono de Deus, viu a glória do Senhor. E fala aqui que havia um altar de ouro diante do trono, com incenso e a oração de todos os santos. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Atreva-se a crer. Atreva-se a orar. A palavra fala, olha, até agora vocês não têm recebido nada, porque vocês não têm pedido. Orem em meu nome, Jesus falou. Ore para que o vosso gozo se complete. Você não tem pedido nada. A gente não pede porque não crê. Mas então, quando você ora, aonde é que chega a sua oração? Diante do trono de Deus. Aquele que pode todas as coisas. Aquele que pode mudar as circunstâncias. Ele reafirma, João viu também, veja aqui Apocalipse 5:8. 5:8. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, que é Jesus, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. As orações dos santos chegam até Deus como incenso, estão diante de Deus. Amém? Você entende aonde chegam as suas orações? Quanto tempo será que demora para a sua oração chegar até Deus? Será que demora ou será que é rápido? A Bíblia mostra. Veja aqui Daniel 10:12. Irmão, perceba que a Bíblia é o manual do Criador. Ele mostra para nós as coisas espirituais que nós precisamos para mudar as circunstâncias do nosso dia a dia. E uma coisa que só os cristãos fazem, que podem fazer, é orar da maneira que Deus ensina na Bíblia. Então, olha só Daniel 10:12. Daniel 10:12. Então me disse, Daniel estava orando a Deus, começou a orar a Deus, e Deus enviou um anjo para ele. Depois de 21 dias, 21 dias que Daniel estava em jejum e oração, e oração, e oração, depois de 21 dias chegou, ele viu um anjo, e o anjo falou com ele, e disse assim, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. Desde o primeiro dia são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. Amém? Mas por que demorou tanto? Aí o anjo fala, o príncipe do reino da Pérsia
o principado que estava sobre a Pérsia, Daniel estava lá no exílio, estava na Pérsia, o principado, a guerra espiritual, né, impediu que a resposta de Deus chegasse para ele. E o anjo fala, foi necessário que o arcanjo Miguel viesse contender com o príncipe da Pérsia, e aqui estou eu, Daniel, para trazer a resposta para você. Você percebe que quando você ora, existe uma guerra espiritual? Existe uma guerra espiritual. Mas a palavra fala lá em Efésios que todas as nossas bênçãos estão nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Todas as minhas bênçãos estão nas regiões celestiais. E é nas regiões celestiais que se trava a guerra espiritual. Você sabia disso? A Bíblia fala que existem principados e potestades nas regiões celestiais. E quando você ora, a sua oração passa as regiões celestiais, chega até o trono de Deus, sempre, chega direto. Às vezes a resposta pode demorar um pouco, porque tem guerra para chegar. Amém? Você está comigo? A sua oração, a minha oração. E aí vem uma pergunta, existe um jeito certo de orar? Existe. Existe. Jesus ensinou. Nós devemos orar em nome de Jesus. Por quê? Porque Jesus é o único mediador, é o único intermediário entre Deus e o homem. Quando eu era católico, e eu respeito muito os católicos, eles são cristãos, como eu sou cristão, mas quando eu era católico, eu tinha aprendido que existem certos especialistas. Hoje em dia me dá arrepio quando vejo especialistas disseram. Mas então, se o problema era, por exemplo, casamento, tem um especialista. Acho que é o Santo Antônio, se não me engano. Se alguém perdia alguma coisa em casa, tinha um especialista. Era o São, não sei se é Longuinho. Oi? Longuinho, né? Tinha até um especialista para ter sol, se não me engano. Não, é verdade, né? Eu aprendi isso. Mas aí quando eu comecei a ler a Bíblia fala que existe só um mediador entre Deus e o homem. Você sabia? Jesus. Está na Bíblia, vamos conferir se está mesmo? Veja lá, 1 Timóteo 2,5. 1 Timóteo 2,5, a gente está falando de oração. 1 Timóteo 2,5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Aleluia! Jesus é o único mediador. Bem, então amém. Então tirou toda aquela lista de santos. Na verdade, são homens que foram muito nobres e foram canonizados por homens. Mas a Bíblia fala que o mediador entre eu na terra e Deus no trono dele, o mediador é Jesus. Agora, será que Jesus falou também isso? Que se eu for orar, eu devo orar em nome dele? Jesus falou. Mas onde está isso? Está na Bíblia. Vamos ver. João 14:13. João 14:13. Existe um jeito de orar. João 14:13. Aleluia. E tudo quanto pedirdes, Jesus está falando, tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Aleluia. Tão simples que dá raiva. Eu sempre falo isso, tão simples que dá raiva. Por que eu não soube disso antes? Tudo que você pedir a Deus em nome de Jesus, Jesus faz, para que o Pai seja glorificado no Filho. Aleluia. É por isso que a gente fala, Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, eu vou fazer aquela viagem,
Em nome de Jesus, eu peço a tua proteção, eu peço a proteção dos teus anjos, Senhor. Eu repreendo qualquer acidente, qualquer falha mecânica, eu repreendo qualquer sono, em nome de Jesus, Senhor. Eu sei que a minha oração está chegando aonde? Diante de Deus. Ela está sendo ouvida. Aleluia. Amém? Está comigo? E a Bíblia fala em 1 João que se nós pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, sabemos que Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, sabemos que Ele nos atende quanto ao que lhe pedimos. Ah, se soubéssemos isso, oraríamos mais. Vamos orar mais, amém? Já pensou? Aleluia. Bem, mas a oração é tão poderosa, tão incrível, que se ela for feita sinceramente, Deus recebe. Até um oficial romano que não conhecia a Deus, sincero, pediu a Deus e a oração dele foi atendida. Vamos dar uma olhada em Atos capítulo 10? Atos capítulo 10. A gente vai ler de 1 a 4. Isso aqui fala de Cornélio. Cornélio, um centurião romano. Ele não conhecia Deus ainda, não conhecia Jesus ainda. Porque depois dessa oração é que ele veio a conhecer Jesus. Mas a oração dele chegou até Deus. Veja, Atos 10. Havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus. Tem uma palavra que fala, esse povo me busca, porém sem entendimento. Tem muitas pessoas que buscam a Deus de coração sincero, mas não conhecem. Eu era assim. Eu queria conhecer Deus, eu buscava Deus, eu acreditava em Deus, mas eu era do meu jeito. Cornélio fazia do jeito dele, mas ele era um homem bom, ele era piedoso, ele temia a Deus. E aqui a Bíblia fala que, olha, ele e toda a sua casa, toda a sua família temiam a Deus. Ele fazia muitas esmolas ao povo. Que povo? O povo judeu. Os judeus, eles eram dominados pelos romanos, eles eram espoliados, sofriam na mão dos romanos. E Cornélio dava esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Ele orava continuamente a Deus. De tanto que ele orava a Deus, certamente não orava em nome de Jesus, porque ele veio a conhecer Jesus depois, mas ele orava tanto, ele era tão sincero, ele era um homem bom, que a oração dele chegou. Amém? O poder da oração e a bondade de Deus. Este, Cornélio, quase à hora 9 do dia, ou seja, às 15 horas, ele viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia a ele e dizia, Cornélio. Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse, que é, Senhor? E o anjo lhe disse, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Manda homens a Jope, manda chamar Simão Pedro, que ele tem um recado para você. E ele manda soldados chamarem Pedro, Pedro vem e apresenta Jesus Cristo. E Cornélio e toda a sua família e os seus amigos foram salvos. O que Deus mais quer e se preocupa é que você conheça Jesus Cristo para que você seja salvo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, Jesus, para que todos que nele crerem não pereçam eternamente, mas tenham a vida eterna. Aquele homem bom orava a Deus, e Deus ouviu as suas orações. Aleluia! E falou para ele chamar chamar Pedro, e Pedro apresentou Jesus para ele. Então nós vemos que até um homem que não orou em nome de Jesus, foi ouvido por Deus. Será que a gente não tem que orar mais? Às vezes a gente está sofrendo porque a gente não está pedindo ao Pai. E será que, mas é assim, é tão simples e tão poderoso, será que Deus ouve até a oração de uma criança? O que você acha? Será que Deus ouve a oração de uma criança? Eu tenho certeza que ouve. Porque a criança é pura, ele é sincera.
A oração de uma criança chega lá também no trono de Deus. Aleluia? E aí eu me pergunto assim, mas por quanto tempo eu devo orar por um assunto? Jesus disse que nós não devemos orar fazendo vãs repetições, como os gentios que não conhecem a Deus, porque pensam que por muito repetirem serão ouvidos. Então não é usar vãs repetições. Pegar uma formulinha e ficar repetindo. Aí você põe no gravador e fica repetindo, né? Não é vãs repetições. Mas por quanto tempo será que eu devo orar por um assunto? Você já pensou nisso? Vamos ver o que Jesus fala? A gente vai ter uma aula de oração, amém? E eu tenho certeza que a sua vida vai mudar a partir de agora. Porque tudo que tem na Bíblia é para nosso ensino, é para a gente poder ter uma vida com abundância. E esse poder incrível está à nossa disposição, a gente não estava usando. Veja o que Jesus fala em Lucas 11. Vamos lá, Lucas 11. Eu vou ler do 5 ao 10. Lucas 11, 5. Ensinamento de Jesus. Lucas 11, 5. Só para dar o contexto, para você ver como ele está falando sobre oração, eu acho que eu vou ter que ler o versículo primeiro. Veja lá, você sabia que a oração do Pai Nosso está na Bíblia? Está em Lucas, está em Mateus. Lucas 11, 1. Aconteceu que estando ele, Jesus, a orar num certo lugar, Jesus orava muito, orava sempre. Jesus estava orando num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ele lhes disse, quando orardes, dizei, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve, e não nos conduzas em tentação, mas livra-nos do mal. Então aqui Jesus deu um pequeno modelo, um pequeno exemplo de como orar. Né? Você chama Deus de Pai, ele fala o que nós podemos pedir para o Pai, mas aí olha o que ele fala, disse-lhes também, qual de vós terá um amigo, e se for procurar à meia-noite, lhe disser, amigo, à meia-noite, hein? Olha lá, você tem um amigo, e à meia-noite você vai procurar o seu amigo e falar, amigo, me empresta 3 pães. Se ele, pois que um amigo meu chegou na minha casa, vindo de caminho, e eu não tenho o que apresentar-lhe. Se ele, respondendo de dentro, disser, não me importunes, já está a porta fechada, e os meus filhos já estão comigo na cama, não posso levantar-me para te dar os 3 pães. Jesus falou, digo-vos que ainda que não se levante a dar-lhes, por ser seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que houver mister. Se ele não levantar porque é seu amigo, mas se você fica lá, eu sei que você está na cama, eu sei que você está com seus filhos, mas por favor, eu preciso só de 3 pães. Amigo, olha, são só 3 pães, por favor, 3 pães. Né? Olha o que Jesus está falando, pela importunação, ele vai acabar levantando a cama para te dar os 3 pães, né? Porque ele tem os 3 pães. E eu digo a vós, o que Jesus quer ensinar? E eu digo a vocês, sobre oração, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Quantas vezes será que você pediu? Uma vez, e desanimou, ou esqueceu de pedir mais, não é? Mas Jesus está falando que se você insistir, se você pedir, se você buscar, se você bater, você vai ser atendido. Amém? Por que será que às vezes Deus demora? A gente vai ver uma outra parábola de Jesus que ele fala que não é que Deus demora,
Mas tem um detalhe aí. Só que você já lembra, existe uma guerra espiritual. Então você tem que ser perseverante na oração. Aleluia? Amém? Orar, orar, orar pode mudar a história da sua casa, da sua família, a história da sua vida, da sua saúde. Orar, você acessa o poder incrível que está à nossa disposição. Aleluia. E aí, eu coloquei aqui que até uma oração relâmpago chega até Deus. Sabe aquela oração instantânea? E eu coloquei aqui, por exemplo, na hora de um acidente de carro. A gente teve uma vez, nós estávamos indo daqui para Taubaté, eu e minha esposa, a gente estava de carro e estava aquela chuva fininha, e então fica lisa, né, a pista. E incrível, teve uma curva que eu fiz, e eu não sou de correr, de verdade. Eu sempre sei que se eu corro demais, eu deixo os anjos para trás. Os anjos podem correr muito mais, né? Mas é que eles respeitam a lei, né? E se eu estiver fora da lei, eu estou fora da cobertura de Deus. Mas naquela curva, o carro deu uma curva. O carro virou na pista e parou do outro lado, na pista contrária. Mas eu me lembro que nessa hora, enquanto ele estava fazendo isso, eu falei, Jesus! Não, eu acho que a Kátia falou Jesus, eu acho que eu falei Deus, se não me engano. Mas foi essa oração relâmpago, pum, só uma palavra. A gente parou, quando eu vi que estava na pista do outro lado, o carro tinha morrido, eu liguei o carro, voltei para a minha pista, passou um carro no sentido contrário, que ia bater de frente em mim. Foi assim, coisa de segundo. Mas deu tempo de na hora falar, Jesus! Pegou? Oração relâmpago. Chegou lá. Ah, foi coincidência. Para você pode ser coincidência, para mim foi cristocidência. Porque a gente orou. Então, você pode até fazer uma oração tão rápida quanto uma mensagem de WhatsApp de 3 segundos. Eu estou dando esse exemplo de 3 segundos, porque agora mesmo, outro dia, a minha neta me mandou uma mensagem de voz que estava lá, assim, 3 segundos. Ô, vô, está tudo bem. Eu falei, puxa, que legal. Aí eu fiquei vendo, e a próxima? Não veio. Só está tudo bem. Sabe quando você recebe uma mensagem rapidinho, você quer, então, mas e o resto, né? E me conta uma coisa, mas só veio aquilo. E quantas vezes a gente faz uma oração com Deus assim, tão rapidinho? Ele fala, mas e o resto? Vamos conversar. A palavra de Deus diz assim, em Isaías, Deus fala, vinde e arrazoemos, apresenta as tuas razões para que eu possa te justificar. Ou seja, Deus fala através de Isaías, venha, vamos conversar, me fala quais são os seus problemas, me apresenta para que eu possa te justificar, para te ajudar. E a gente não fala. A oração é uma conversa com Deus. A oração desenvolve o relacionamento com Deus. A palavra fala que Jesus, que era filho, aprendeu todas as coisas, aprendeu obediência por aquilo que padeceu. Imagina. E Jesus, que era filho, que tem toda a intimidade com o Pai, orava sempre. Ele estava conversando com o Pai. No deserto, de madrugada, à noite, Jesus orava. No monte, orava. A oração desenvolve um relacionamento com Deus, irmãos. Ele espera isso. Eu sei que é difícil, eu também tenho essa dificuldade, porque a gente às vezes está orando e pensa que está ficando louco falando sozinho, não é? Não é? Então esse é o incrível no sentido de que não dá para acreditar. Mas se eu creio, é o incrível no sentido de que ela é maravilhosa. Um dia, eu tive uma conversa com Deus, eu já tive várias, mas não tantas quanto eu deveria. Mas eu me lembro bem que um dia, conversando com Deus, eu falei, Senhor, Pai, sabe, o Senhor não fala comigo. Não, tudo bem, o Senhor fala na palavra, muitas vezes Ele fala comigo, mas eu nunca tinha ouvido a voz de Deus. E a gente já viu aqui, né, Deus pode falar através de um anjo, Deus pode falar com voz audível, Deus pode falar na sua mente, Ele fala. Ele nunca tinha falado comigo.
E sabe o que eu falei para ele? Ele fala, apresenta as tuas razões, né? Eu falei, pai, Senhor, o Senhor falava com Moisés, o Senhor falava com Daniel, o Senhor falava com Paulo, o Senhor falava com tanta gente, e o Senhor nunca falou comigo. Falei isso para ele. Passou um tempo, e de repente aconteceu que de vez em quando eu ouço a voz dele. É louco, não é? No dia, por exemplo, que ele falou que era para a gente comprar um ônibus para a igreja, o Agapão, teve gente que andou no Agapão. Quem aqui andou no Agapão? Amém? Né? Tinha o ônibus que trazia os irmãos, e eu falei para Kátia, Deus me falou que a gente vai ter um ônibus. E foi muito legal, porque ela falou, Lê, Alexandre, né? Lê, olha, não fala isso para a igreja. Imagina se eles acreditam. Você vai falar, Deus me falou, imagina se eles acreditam. Eu falei, mas ele falou, Kátia. E a gente, em menos de 2 meses, estava com o ônibus, né? Um dia eu estava no meu escritório, orando, até por acaso eu estava com o talit, aquele manto de oração, eu estava de joelhos no meu escritório, orando, e estava angustiado, atribulado, com tantos problemas, falando, e pedindo, e reclamando, e sentindo aquele nó no estômago. De repente eu ouvi aqui, desfruta. Foi tão claro que eu tirei o véu, olhei para o lado, não tinha ninguém, claro, né? Ainda bem, acho que se eu visse alguém eu morria ali, né? Aí eu comecei a sorrir, falei, amém. É ele falou, desfruta. Deus quer falar com você. Fale com Ele, se relacione com Ele. Como? Oração. Amém? Isso é para todos nós. Aleluia. Bem, e finalmente, o que é que torna a oração ativa, poderosa? Qual é o diferencial da oração? É a fé. É a fé. Lembra, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que dele se aproxima creia que Ele existe, Ele é o Deus invisível, mas real, diz a Bíblia, e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Isso é fé. Fé ativa a oração. Quando a gente ora com fé, o céu de bronze é rompido. Essa expressão céu de bronze existe na Bíblia. É quando às vezes você tem a impressão de que a sua oração não tá passando do teto, não está tendo efeito, não vai acontecer nada. Já passou por isso? Mas eu oro e acho que Deus não está ouvindo. É o céu de bronze. Mas quando você tem fé, ela rompe o céu de bronze. A fé é o diferencial. E aí lembra que eu falei que eu ia contar outra parábola de Jesus? Ele contou uma outra parábola sobre a oração. E essa dá essa dica. Vamos ali para Lucas 18. Olha só que ensinamento. Lucas 18, 1 a 8. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Sobre o que foi essa parábola de Jesus? Sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, nunca desanimar. Tem alguém do seu lado que você tenha liberdade com ele? Alguém conhecido? Fala para ele, Jesus falou para orar sempre e nunca desanimar. Por que você não ora sempre? Ou por que você desanima? Porque Jesus falou, ele contou uma história sobre o dever de orar sempre. Amém? Eu falo para que você tem liberdade, né? Você vira para um desconhecido, vira para o outro lado. Jesus está dizendo para mim, Alexandre, ore sempre. Alexandre, ore mais. Alexandre, não desfalece, não desanima. Você está chegando lá, a resposta vai chegar, a resposta está chegando, a batalha está sendo vencida, e você morreu na praia, ia receber, amém?
Então Jesus conta assim, olha, havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, ia ter com ele dizendo, faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis o juiz, mas depois disse consigo, ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor Jesus, ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Ainda que pareça que demora, ainda que pareça que está demorando, Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Jesus disse, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Deus vai fazer depressa a justiça para você. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? O que pode interromper a sua oração? Falta de fé. Amém? De repente você pensa, não, mas não está adiantando, não está chegando o céu de bronze, e eu acho que... Aí você até esquece, para de orar, desanima. Jesus fala, quando eu voltar à terra, eu vou achar fé na terra. Jesus quer achar fé no seu coração. Lembra, quem crê, ora, porque crê que Ele existe, que ouve e atende. Eu quero desafiar você, e pode ter certeza que essa palavra aqui foi desafiadora para mim. Eu já li tantas vezes a Bíblia inteira, e eu estou relendo, agora, um dos livros que eu estou relendo é Apocalipse. E quando eu cheguei naquela passagem, que as orações de todos os santos estão diante de Deus, como um aroma suave, eu já tinha lido isso tantas vezes, mas aí me deu um clique, falei, meu Deus, é mesmo, a minha oração está lá, a minha oração chega lá, a oração sua chega lá, mas Jesus disse, você deve orar sempre, e nunca desfalecer. As coisas são difíceis, ora mais, amém? E como eu disse, por quanto tempo eu devo orar? Não vou usar vãs repetições. Então eu orei, entreguei para Deus aquela causa. Quando você sentir paz, que você entregou mesmo para Deus, que Ele ouviu a sua oração, descansa. Entrega o teu problema a Deus e descansa. E aí sabe o que vai acontecer? De tempos em tempos, de vez em quando, o Espírito Santo te traz à memória aquele assunto. Aí sempre que o Espírito Santo trouxer aquele assunto, você ora de novo. Amém? É como se o Espírito Santo é o nosso ajudador. Então, de vez em quando, o Espírito Santo fala, Alexandre, está na hora de você acender de novo aquela chama, daquele assunto lá. Ah, Pai, é verdade, coloco de novo a vida do meu Pai diante do Senhor, e tá, em nome de Jesus, será em nome de Jesus, será. Amém. Às vezes passa um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana, e o Espírito Santo lembra de novo, ora pelo seu Pai. Amém? Aleluia? Vamos ficar de pé? Nós podemos colocar isso em prática, irmãos. Nós temos Jesus Cristo, nós temos o Espírito Santo. Deus diz assim, olha, o meu justo viverá pela fé. O meu justo viverá pela fé. E se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Deus espera que nós oremos. Ah, se você tivesse consciência de que quando você ora, você move a mão de Deus. Vocês sabem que nas leis terrenas, pelo menos no Brasil, o Supremo Tribunal Federal, que é a instância máxima da justiça, ele só age quando ele é provocado, é o termo que eles usam, não é? Eles estão lá para ver se as leis são constitucionais, se as coisas estão dentro da Constituição, é só essa a função deles. Mas, quando eles são provocados, quando alguém demanda uma questão, aí o Supremo age, aí ele tem liberdade para agir.
Quando você ora, você dá, é difícil dizer assim, dá liberdade, mas quando você ora, você provoca no bom sentido Deus, Ele age. Porque este mundo foi entregue ao maligno. O príncipe deste mundo governa este mundo. Foi entregue a ele. Satanás fala para Jesus: olha, todos os reinos do mundo, todo esse poder, tudo isso me foi dado. Amém? Mas quando eu oro em nome de Jesus Cristo, Deus, age. Ele altera o estado das coisas. Ele age. Por isso que Jesus fala sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Ore pela sua casa, ore pela sua família, ore pela sua saúde, ore pelos seus negócios, ore pelos seus líderes, ore pela sua igreja, ore. Amém? Dever de orar sempre e nunca desfalecer. Pai, eu quero pedir a Ti, Senhor, em nome de Jesus, que essa palavra faça diferença em nossas vidas, Senhor. Eu quero entender de verdade, Senhor, que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente além de tudo que eu penso, de tudo que eu peço, pelo Teu poder que opera em mim, Senhor. Minha mente, entenda que eu possa acessar esse poder através da oração ao meu Deus. Que essa palavra faça diferença na sua vida. Que você não passe mais nenhum dia sem orar a Deus, sem falar com Ele, sem conversar com Ele. Quando tiver tudo bem, ora para agradecer. Quando tiver problema, ora para pedir ajuda. Lembre-se dele sempre, ore sempre, desenvolva um relacionamento com Ele. Sabe, irmãos, a palavra de Deus fala que o Senhor se assenta no meio dos louvores do seu povo. Aqui está o povo de Deus. A gente podia estar fazendo tantas coisas, mas nós estamos aqui por causa de Jesus. Jesus nos deu uma arma de guerra hoje nas nossas mãos. Você pode começar a usar isso hoje, sabe? E se hoje às 3 da manhã o Espírito Santo acordar você, é para orar. Amém? É hora de você resgatar aquela causa que você já tinha como perdida, mas não, agora eu vou começar a colocar diante do Todo-Poderoso. Muitos vão ser acordados essa noite para orar. O Espírito Santo vai começar a ajudar a gente, aleluia. Mas como Ele se assenta no meio dos louvores do seu povo, eu quero fazer agora um louvor. Vamos louvar o Senhor Jesus. E eu quero pedir que através disso, a presença dEle ative a fé em nosso coração. Porque a gente vai orar, amém? A gente vai orar em nome de Jesus Cristo. E Ele falou: se 2 de vós concordarem acerca de qualquer coisa que pedirem, será feita por meu Pai que está no céu. Ele falou: tudo que você pedir em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Ele falou: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, tudo que você pedir será feito e nada te será impossível. A gente vai colocar isso em ação essa noite, amém? Mas então vamos primeiro louvar a Ele. Coloca a tua fé nele agora, se concentra nele. Jesus. Buscar-me-eis e me achareis, se me buscar de todo o coração. Os meus caminhos são mais altos que os seus. Sobe aqui, vem me ver. Sobe aqui, vem me ver. Buscar-me-eis e me achareis, se me buscar de todo o coração. Os meus caminhos são mais altos que os seus. Sobe aqui, vem me ver. Sobe aqui, vem me ver. E eu te quero. E
te busco e eu te quero e eu vou subindo. Nós vamos bater, bater, bater até você abrir. Nós vamos chamar, chamar, chamar até você ouvir. Nós vamos buscar, buscar, buscar de todo o coração até te encontrar, até te encontrar. Nós vamos bater, bater, bater até você abrir. Nós vamos chamar, chamar, chamar até você ouvir. Nós vamos buscar, buscar, buscar de todo o coração até te encontrar, até te encontrar. Eu te quero e eu te busco e eu te quero e eu vou subindo. Nós vamos bater, bater, bater até você abrir. Nós vamos chamar, chamar, chamar até você ouvir. Nós vamos buscar, buscar, buscar de todo o coração até te encontrar, até te encontrar. Eu te quero e eu te busco e eu te quero e eu vou subindo. Nós vamos bater, bater, bater até você abrir. Nós vamos chamar, chamar, chamar até você ouvir. Nós vamos buscar, buscar, buscar de todo o coração até te encontrar, até te encontrar. E nós vamos bater, bater, bater até você abrir. Nós vamos chamar, chamar, chamar até você ouvir. Nós vamos buscar, buscar, buscar de todo o coração até te encontrar, até te encontrar. E eu te quero e eu te busco e eu te quero Ó Senhor, Deus, Pai querido, nós te queremos, Senhor. Você percebeu, meu irmão querido, minha irmã, Deus quer ouvir a sua oração. Deus quer falar com você. Deus quer atender a sua oração. Deus é um Pai, Ele quer falar com você, quer cuidar de você. Lembra que Jesus falava: que queres que eu te faça? Quero ver, Senhor. Que queres que eu te faça? É oração.
Mas olha, Jesus disse: eu quero fazer com você aqui a primeira oração, que é a mais importante, sem dúvida. É a oração que vai tornar você um filho de Deus ou uma filha de Deus. Essa é a oração mais importante do universo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se alguém morre sem Jesus Cristo, vai para julgamento, vai para juízo, e pode até ter morte eterna. Mas quem crê em Jesus, quem entrega a sua vida para Jesus, já passou da morte para a vida, não entra em condenação, diz a Bíblia. O Senhor Jesus disse: quem tem o Filho tem o Pai, quem não tem o Filho não tem o Pai. Você só pode ter Deus, o Todo-Poderoso, como Pai, se você tiver Jesus. A palavra fala: a todos aqueles que o receberam, Deus lhes dá o poder de serem feitos filhos de Deus. Se você receber Jesus Cristo como teu Senhor, você se torna filho de Deus, filha de Deus. Essa é a palavra da Bíblia. Então, a primeira oração que eu quero sem dúvida fazer agora é uma oração com você que nunca fez uma oração entregando a sua vida para Jesus. A Bíblia fala: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se você com a tua boca confessar a Jesus, isso está em Romanos capítulo 10. Se você com a tua boca confessar a Jesus e no teu coração você crer que Ele ressuscitou dos mortos, você será salvo. Você confessa que Jesus é o teu Senhor e você se torna filho de Deus. O Espírito Santo habita em você. Essa é a primeira oração, sem dúvida. Foi essa oração que mudou a minha vida. Por isso que agora eu posso me relacionar com Deus como Pai, porque eu tenho o Filho. E lembra, Ele é o mediador. Se você tem Jesus, você tem o caminho para o Pai. Aleluia! Por isso que Jesus falou: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Você precisa ter Jesus para ter acesso ao Pai. Jesus quer cuidar de você. A palavra fala que nós não temos porque não pedimos. E quando pedimos, pedimos mal. Mas em nome de Jesus, a gente vai aprender a partir de hoje a orar mais. Amém? Aleluia? Orar pouco, orar muito, oração relâmpago, oração de conversa, orar sempre. Dever de orar sempre e nunca desfalecer. Aleluia. Mas eu quero fazer uma oração com você agora, né? A gente não podia sair daqui. O Senhor Deus acendeu a chama da fé pela oração. Então a gente vai orar agora. Eu vou pedir para você por um momento agora, talvez fechar os seus olhos para se concentrar. E olha, veja bem. Um cego chegou até Jesus. O que será que o cego queria? Era um cego. Mas ele vem até Jesus e Jesus faz uma pergunta: que queres que eu te faça? Quero ver, Senhor. Parece óbvio, mas entende? No mundo espiritual tem algumas fórmulas, tem alguns gatilhos. Você precisa falar para Deus o que você quer, entende? Você tem que provocar o Supremo Tribunal Mundial, aleluia. Você tem que acionar o Supremo Todo-Poderoso, porque o príncipe desse mundo está mandando aqui. Por isso que Jesus fala: Pai, venha o teu reino, Senhor. Pai, seja feita a tua vontade aqui na terra. A gente tem que acionar o tribunal celestial. Então, o que queres que eu te faça? Eu vou pedir para você agora, vou sugerir que você não faça uma oração de baseada. Ó Senhor, me abençoe em todas as coisas. Ó Senhor, específico, o que queres que eu te faça? Feche os teus olhos, pensa agora. O que é que mais tem te incomodado, ou tem mais te preocupado, ou o que é mais que você precisa agora? Que o Todo-Poderoso te ajude. Pensou? Pensa agora. Amém. A gente agora vai ter fé, sabendo que Ele ouve essa oração. Amém? Nós vamos orar em nome de Jesus, que é o meio seguro de que a oração vai chegar lá. E aí, Deus fala que nós devemos orar com ação de graças, crendo que já recebemos. Amém?
Então eu vou orar com você agora. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Eu sei que o Senhor está atento agora à oração que está sendo feita neste lugar. Então, Paizinho, neste momento, a gente vai entregar a Ti a nossa oração, a nossa demanda, o nosso pedido, Senhor. E eu tenho muita fé que vai chegar até o Senhor como um aroma suave diante do Senhor. Fala para Ele agora, em nome de Jesus, o que você pede. Fala para Ele, é entre você e Ele agora. Fala com teu Pai. Amém. Pai, é em nome de Jesus Cristo que nós pedimos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, obrigado porque o Senhor ouviu a oração. Obrigado, Paizinho, porque eu confio que no Teu tempo, no Teu Kairos, a resposta chegará. Espírito Santo, eu te peço, nos ajuda, nos lembra, nos incomoda sempre que for necessário trazermos novamente esse assunto até o Senhor. E nós declaramos por fé, Senhor, por fé, que nós não desistiremos, nós vamos bater, vamos buscar, vamos clamar até receber. Já te agradeço, Papai. Obrigado, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor já está liberando do Teu trono para cada uma destas vidas. Recebe essa bênção. Creia, saiba que a tua oração foi recebida no céu. Creia que pela tua fé o céu de bronze foi rompido em nome de Jesus Cristo. E à medida que você for tendo a resposta das tuas orações, lembra de agradecer a Deus. Lembra de agradecer a Deus. Quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Ali o Senhor ordena a sua bênção. Deus fala o tempo todo para nós orarmos. Ore mais, ore sempre, ore muito. Amém? Mas tem uma oração que Ele faz por nós. Ele falou: coloque o meu nome sobre os meus filhos e eu os abençoarei. O nome do Todo-Poderoso, o nome do Altíssimo. Coloque o meu nome sobre os meus filhos e eu os abençoarei. Essa oração que ele disse, que ele falou para Moisés, está lá em Números. Eu quero dizer para você, especificamente, diz assim: Yevarechecha Adonai veishmerecha. O Senhor, Adonai, o Senhor te abençoe e te proteja. Yaer Adonai panav elecha. Brilhe, resplandeça o rosto do Senhor sobre a tua vida. Olha, vichuneca, e te dê graça. Graça é favor que a gente não merece. Issa Adonai panav, levante o Senhor o seu rosto, elecha, sobre ti. Veiasem lecha shalom, e te dê a paz. Ai. Ele fala: faça isso que eu vou abençoar os meus filhos. Yevarechecha Adonai veishmerecha. Yaer Adonai panav elecha veichuneca. Issa Adonai panav elecha veiasem lecha shalom. Shalom, paz. Amém, shalom. Deus te abençoe, boa semana e ore muito. Amém. Shalom, povo de Deus. Obrigado, Senhor.